primeira vez que eu ouvi falar da brasileiríssima Chrysophyllum imperiale foi no pé de quê que a gente fez para homenagear o Harry Lorenzi. Nossa, ele contou um monte de histórias, uma árvore tão rara nos jardins e nas florestas, uma árvore tão premiada internacionalmente. Contou um monte de coisas, lembra? Há uns anos atrás, um historiador, um jornalista historiador português veio no Brasil e nos procurou, que disse que estava escrevendo uma história sobre a árvore do imperador. Aí eu fiquei assim, mas qual que é essa árvore, né? Aí ele falou, não, o Chrysophyllum imperiale e tal. Eu fiquei furioso, falei, pô, mas eu estudo árvores fazem 15 anos, 20 anos e eu nunca vi falar nessa árvore, né? E aí procurei, acreditei na história dele. Ele contou essa história, que realmente os republicanos procuraram apagar, destruir essa espécie. Eu verifiquei os projetos antigos do Glasiou, que era o paisagista do Império, e ele colocava em todos os projetos. Inclusive lá na Quinta da Boa Vista. E não havia mais nenhum, né? Aí ele falou, mas existe um exemplar no Jardim Botânico de Sydney, que foi um presente de Dom Pedro II em 1865, parece 1970, né? Aí eu pedi algumas sementes para eles, que gerou duas mudas, né? Uma delas, inclusive, está ali, né? O exemplar mais antigo. A Chrysophyllum imperiale é uma árvore da família das sapotáceas. Eu garanto que você conhece alguma sapotácea, é só que você não está ligando o nome à pessoa. Quem sabe você conhece o abil, o saputi. Elas hoje são frutas pouco populares, mas antigamente muito comuns nos quintais por aí. Os europeus, por exemplo, inventaram o chiclete porque descobriram que os índios da Guatemala pegavam uma seiva que sai dessa árvore, do saputi, e usavam como goma de mascar. A árvore do imperador ocorre no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e nas encostas de floresta úmida do Rio de Janeiro. Ela está no anexo 2 da Red List de espécies ameaçadas. Se sabe que, através de uma carta do Glasiou, que foi escrita em 1867, para o Márcios, ele diz que a planta já era muito rara nessa época, né? E ela teria sido comum nas matas do Corcovado. Ah, bom, mas agora não tem mais nada lá no Corcovado. Não, ele na carta, inclusive, diz que foi pela ação dos carvoeiros, que a madeira dela era muito dura, densa e produzia um ótimo carvão. E você lembra a primeira vez que vocês deram de cara com ela na natureza? Na natureza foi aqui, em Guapimirim, que depois de anos procurando, a gente acabou encontrando aqui. Quantos anos, Marco? Se não me falha a memória, começamos em 2004, acho que só em 2008 encontramos. 4 anos? É. E aí o pessoal todo saía no meio do mato, Não, dava uma dica? Na verdade, isso aí foi organizado pelo Jardim Botânico Plantaro, do nosso Lorenzi, né? Que sempre participa desse resgate, patrocina resgate de plantas raras e ameaçadas. Então, a primeira vez que você encontrou com ela no seu habitat natural foi aqui? Foi. Me leva lá para eu ver. Vamos lá. Nossa história começa em 1817, quando o botânico Von Márcios veio para o Rio de Janeiro com a comissão científica que acompanhava a futura imperatriz, Dona Leopoldina. Em suas andanças pela Serra do Corcovado, ele conheceu a Chrysophyllum imperiale e ficou impressionado com a beleza dessa árvore. Em 1835, o belga Jean-Gilles Linden, botânico, explorador, horticulturista e homem de negócios, veio para o Brasil pesquisar plantas tropicais. Quando ele voltou para a Bélgica, ele descreveu equivocadamente a nossa árvore, como se fosse a Theophrasta imperialis. Achavam primeiro que essa planta não fosse uma guapeba. Eles achavam que pertencia a esse grupo dessas teofrastas. Pelo formato da folha, eles nunca tinham visto nem a flor, nem o fruto. Sempre em botânica, o que determina a família daquela espécie é a flor e o fruto. Essa é a origem da confusão. Essa planta é uma clavija, que é da família das teofrastas.
Então, pelo formato da folha, pelo formato do arbusto, o pessoal, quando viu pela primeira vez uma muda jovem do Chrysophyllum imperiale, acharam que era dessa família. Realmente ela parece muito mais com essa do que com a bio, por exemplo. Exatamente. Tem razão. Ou com saputi. Ou com saputi. Nas Qual primeiras expedições, a gente olhou para isso aqui e alguém falou, olha, achei, tem aí. Mas não. Agora a gente já sabe que não é. Agora vamos na que é. Em 1858, chega no Rio de Janeiro, muito novinho, com 25 anos, o botânico e engenheiro francês Auguste François Glasiou. Ele veio a convite de Dom Pedro II para coordenar a diretoria de parques e jardins da Casa Imperial. Na cidade do Rio de Janeiro, Glasiou fez jardins no Passeio Público, no Palácio do Catete, na Quinta da Boa Vista, entre outros muitos lugares. Em 1871, o Glasiou assumiu a responsabilidade de fazer um jardim na maior área verde do centro da cidade do Rio de Janeiro. Esse lugar foi palco de momentos históricos do Brasil, como a aclamação do imperador Dom Pedro I, a missa comemorativa da vitória da Guerra do Paraguai, os protestos da revolta da vacina, a proclamação da República. Esse lugar tão importante era e é o Campo de Santana. Neste jardim, Glasiou usou mudas da árvore do imperador. Uma está aqui até hoje, olha ela ali. Nossa, que lugar incrível, hein? A gente acabou de atravessar o Rio Paraíso. Do lado de lá é Guapimirim e do lado de cá? Cachoeira de Macacu. Cachoeira de Macacu. Então ela está morando, essas que restaram, em Cachoeira de Macacu. Exatamente. Então vamos. Olha só quem tá aqui, Regina. Então, gente, essa aí, ó, é a Chrysophyllum imperiale, a árvore do imperador, ou a Royal Tree, como é conhecida internacionalmente. Aqui no Brasil, a gente também chama ela de guapeba imperial, guapeba preta, marmeleiro do mato. Ela tem uma altura média entre 20 e 30 metros. As folhas são assim, ó, bem durinhas, lindas, grandes, lustrosas e com essa borda serrilhada, um perigo, cheio de espinhozinho. As flores são clarinhas e ficam agarradas nos galhos. Os frutos são amarelos, bem macios. Eu nunca provei, mas o pessoal diz que são bem gostosos. Quanto tempo você acha que ela tem? Algumas centenas de anos, tranquilamente. Pelo menos 300 anos. Acho que sim. A que tem plantada no Campo de Santana, que tem 150 anos, talvez, tá fininha comparada a essa. Ah, então essa tem uns 500. Pode ser. Nativa já estava aí quando o pessoal chegou. Sim. E essas sementes todas caíram lá do alto aqui? Na verdade, isso aqui foi algum animal, né, que trouxe para cá e roeu. Olha aqui, ó. Elas estão todas ruidinhas, ó, não tem nada dentro, só tem a casca. Tá oco. Quem gosta de comer isso? A cutia, principalmente. Olha aqui, ó. Ela faz um furinho e come todo o conteúdo dela. Uma das coisas que explica essa planta ser tão rara na natureza. Que a cutia gosta. Que outro bicho que gosta de comer também? O macaco gosta de comer a polpa, né? O macaco prego. E a paca também, acho que todos os roedores gostam. Agora, se tem esse monte de semente aqui, por mais que seja difícil, você acha que não brota, não tem nenhuma novinha para substituir ela? Tem, porque a cutia ela tem o hábito de pegar o que ela não consegue comer, ela enterra. Ah, ela faz o estoque, uma dispensa. Ela faz o estoque, aí vai lá para comer de novo. Só que, eventualmente, ela se esquece de alguma. E essa sobrevive e dá origem a uma nova planta. Então, aqui perto deve ter, vamos ver. Deve ter. Guardar as sementinhas. Uma sobrevivente aí, já tem uma aqui, um brotinho. A cutia esqueceu essa semente, tá procurando até agora. E deu. Essa é uma bebezinha, né? Quanto tempo você acha uma muda pra Eu atingir? acho que não é nem tão jovem assim, eu acho que tem pelo menos uns 10 anos. Caraca! Aí você me pergunta por que ela plantada em jardim com 2 ou 3 anos fica muito maior do que isso.
Ah, porque ela está sozinha, isolada, não tem que brigar com esse pessoal todo aqui em volta. Exatamente. Não tem luz suficiente para ela crescer. É. Além do alimento, ela precisa da Aqui energia ela fica solar. mais magrinha, né? É. Porque vai buscando a luz e também demora mais para crescer. Isso mesmo. Agora, toda vez que eu entro na Mata Atlântica, e essa é uma mata exuberante, e um pedaço de Mata Atlântica muito lindo e preservado, bem como era, Sim. né, quando os viajantes, esses que a gente conta a história, chegaram por aqui. Eu fico encantada como se a gente dividir um quadradinho. Olha que diversidade! Eu fico só imaginando o imperador Pedro II e Auguste François Glasiou indo para Petrópolis, atravessando a Baía de Guanabara, descendo no Porto da Estrela, dando um pulinho na Fazenda Mandioca, antiga propriedade do Langsdorff, por onde passaram os naturalistas Auguste Saint-Hilaire, Spix, Márcios. Só depois, então, eles pegavam a estrada real para Petrópolis, quando iam conversando sobre as plantas que haviam descoberto. Uma delas, certamente, era a Chrysophyllum imperiale, porque essa planta já tinha sido premiada na coleção do Linden, na Exposição de Paris, em 1867. E, a partir daí, o Dom Pedro II começou a divulgar e presentear o mundo todo com essas folhagens lindas. Hoje existem espécimes centenárias no Royal Botanic Garden de Sydney, na Austrália, no Jardim Botânico de Buenos Aires, na Argentina, no Jardim Botânico de Bruxelas, na Bélgica, no Jardim Botânico de Florença, na Itália, e também no Jardim Botânico de Lisboa, em Portugal. O Gerald Luckhurst é arquiteto e paisagista e é um dos grandes entusiastas da nossa árvore do imperador. Ele descobriu, vamos dizer assim, a árvore quando ele estava fazendo uma restauração num jardim histórico em Sintra, perto de Lisboa. Oi, bom dia, Gerald. Bom dia, Regina. Você está onde exatamente? Estou aqui no Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, no centro de Lisboa, no Bairro Alto. Ah, então, eu estou no Museu Imperial, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Está maravilhoso. Antigamente era muito comum contratarem botânicos de outros países para criarem ou restaurarem jardins. Ainda hoje se usa isso? É comum? Sim, eu sou um exemplo desta. Eu trabalho em Sintra há 25 anos, trabalhando num jardim botânico que é o Jardim de Monserrate. Mas aqui em Portugal há longa tradição de jardineiros estrangeiros. Então, esse programa que a gente faz, Um Pé de Quê, elege uma árvore por episódio para falar sobre ela. E hoje é a árvore do imperador. Existem muitas árvores do imperador aí na Europa, especialmente em Portugal? Não, pelo contrário. São muitíssimo raros. Cá em Portugal temos uma. E estamos aqui ao pé dela. Em Europa só existem jardins botânicos. E a relação de Dom Pedro I e Dom Pedro II com essa árvore? Um botânico muito conhecido para a flora do Brasil, a Matius, que deu a descrição imperial, era em homenagem a Dom Pedro I. Mas foi o Dom Pedro II que adotou esta árvore e mandou para vários países do mundo. E foi mais ligado a ele que talvez chegou aqui a Lisboa também. Vocês têm mudas aí para trocar com jardins botânicos de outros lugares? A árvore aqui do Jardim Botânico da Universidade de Lisboa só nos conhecemos uma vez, que deu um fruto. E desse fruto deram sementes férteis que deu origem a duas plantinhas. Portanto, estas plantas jovens foram posto uma no Jardim Tropical, que está em Belém, e a outra foi para o Porto, para o Jardim da Fundação dos Serralves. Mas são plantas ainda muito jovens. A árvore aqui dá flor, mas infelizmente é muito raro que dá sementes. Eu queria saber qual é a importância dessa árvore. Por que ela se tornou tão importante? A importância desta árvore é precisamente para a sua raridade. Sendo uma espécie está classificado nas listas vermelhas como uma espécie em ameaça de extinção, mesmo na sua própria habitat,
temos que trabalhar para manter esta espécie e, eventualmente, sei que há pessoas que trabalham para seja reintroduzido novamente na Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, nas suas áreas protegidas que ainda existem. Você acha que tem muita diferença do desenvolvimento dela na Mata Atlântica, no habitat natural dela, para o desenvolvimento dela aí na Europa? Mudou muito? Aqui a planta que nós temos aqui nesse jardim botânico mostra mais ou menos o comportamento que ela tem quando está em ar livre. Mas, normalmente, ela na Europa tem sido sempre uma planta de estufa. Portanto, é cultivada em vaso, são plantas jovens, e mesmo no século XIX, quando esta planta era muito difundada, era com uma planta de interior. E era muito estimado porque tinha folhas muito grandes e muito brilhantes, e eram essas características que foram estimadas. Essa é uma árvore que foi muito premiada no século XIX. Queria saber dos prêmios que ela recebeu. Em 1876, estava exposto em Londres. E em 77, em Paris, em que ambas as situações ganhou prémios para a sua beleza e para a sua raridade. A dona Leopoldina, que apreciava a história natural e botânica, abriu caminhos para todos os viajantes e estrangeiros conhecer o Brasil no início do século XIX. E o Dom Pedro II, seguindo o exemplo da mãe, também favoreceu todas essas expedições para naturalistas brasileiros e estrangeiros. Durante todo o seu reinado, ele abriu os olhos do mundo ao que o Brasil tinha de mais original, a sua natureza fantástica e a cultura do seu povo. É impressionante como até hoje, quase tudo que a gente estuda de botânica e tudo, tem ainda a ver com esse período, né? E com as pessoas que foram trazidas por ele, com os relatos feitos. É impressionante, né? Nossa, é um período assim de ouro da história natural no Brasil. E é impressionante que os livros que eles deixaram, as obras científicas deles, são usadas até hoje pelos botânicos, pelos naturalistas, zoólogos, né, que estudam a fauna e a flora do Brasil, usam muito o trabalho desses naturalistas do século XIX. E esses viajantes, esses naturalistas que eles traziam, vinham muito, ele recebia muito pessoal aqui em Petrópolis? Recebia aqui em Petrópolis, inclusive tem assim, eu imagino que os salões aqui de Petrópolis eram bastante interessantes, porque tem vários relatos, por exemplo, daquele Francisco Freire Alemão, que foi um dos nossos grandes viajantes, você sabe melhor do que eu. O Freire Alemão, ele era médico do imperador. Então, ele relata em várias cartas que nas conversas que tive em Petrópolis com o bispo tal, ou com o deputado tal, o senador tal, soube que o Frei Veloso tinha feito isso ou aquilo. Mas ele relata normalmente em Petrópolis. Daí você só pode imaginar que teria sido aqui, né? Porque ele não morava aqui, ele vinha em Petrópolis justamente para visitar o imperador. E ele era bem próximo do imperador. E vem cá, e essa história que em 1889, né, no centenário da Revolução Francesa, o Brasil foi a última monarquia americana e tinha duas árvores. A nossa árvore do imperador enfeitando a festa. A França resolveu fazer uma grande festa, uma grande exposição universal em 1889, justamente para comemorar o centenário da Revolução Francesa. Então, era uma festa republicana. E o Brasil era um império, uma monarquia. E foi a única monarquia representada nessa grande exposição. Mas, assim, não foi oficialmente, mas o Pedro II favoreceu, ajudou, né, de todas as maneiras e montou uma espécie de equipe, mas oficialmente não era do governo, mas era realmente dele. E nessa exposição, eles fizeram uma grande estufa com árvores e plantas do Brasil, orquídeas e plantas lindas, e havia justamente 2 pés da Chrysophyllum imperiale. Era uma loucura o comércio de plantas tropicais nessa época, né? No século XIX, na Europa. Fala um pouquinho disso. Nossa, era uma loucura mesmo. Essa Chrysophyllum, acho que ela serve até como exemplo para esse tipo de situação. O Linden, que era esse coletor e botânico belga, ele, depois que voltou do Brasil, voltou para a Bélgica, ele tinha uma firma, uma empresa de comércio de plantas. E ele foi um dos responsáveis exatamente por essa divulgação da Chrysophyllum na Europa. E eles vendiam
plantas devia ser muito caro. Por exemplo, a crisofila era muito, muito rara, né? Devia valer uma fortuna. Agora, as orquídeas, né? Orquídea era uma coisa, assim, valiosíssima. Cactos e essas folhagens. Me parece que o crisofilo entrava nessa categoria de folhagens, aquelas folhas meio douradas e folhas grandes. Acho que eles apreciavam muito folhas grandes que são típicas dessa natureza tropical. E eles, assim, muita gente vivia disso, desse comércio, né, de mudas e sementes de plantas exóticas e raras. Querem encontrar-se em plena vegetação fantástica? Aproximem-se do Pavilhão do Brasil. Seguindo pela galeria, chega-se a uma estufa encantadora onde desabrocha a flora do Brasil. Contém plantas sempre em flor, tipos da luxuriante vegetação brasileira. É a estufa mais linda do mundo, gloriosa com suas palmeiras de folhas em ponta de lança e suas bananeiras gigantes, e toda estrelada de orquídeas. Logo depois disso, a gente sabe o que aconteceu. Dom Pedro foi expulso do Brasil e, junto com ele, muito do amor dos brasileiros pela Chrysophyllum imperiale. Hoje em dia, é raríssimo encontrar uma dessas árvores nos jardins ou mesmo nas florestas brasileiras. Agora vai viver literalmente um momento histórico. A gente vai plantar a árvore do imperador aqui no Museu Imperial de Petrópolis. Já pensou? Aqui nessa casa onde viveu Dom Pedro II, o imperador. David vai ajudar a gente, que ela é pesada pra caramba. E ela é um pouco braba, é agressiva. As pontas das folhas. Vamos lá. O lugar foi muito bem escolhido, hein? Porque ali, ó, daquela sacadinha, o Dom Pedro, se tivesse no seu gabinete, se ele ainda morasse aí, ele poderia observar que ele tem uma luneta lá no gabinete e aquela luneta ele olhava mais as plantas do que os astros, porque ele sempre amou botânica e tudo isso. De lá, ele podia ficar olhando. Olha, ele ia ficar apaixonado, hein? Olha o ângulo. Bem-vinda de volta, querida. Vou mostrar para você agora, quando você vier com a sua escola, quando você vier com a sua família visitar Petrópolis, chegar no Museu Imperial, eu quero ver a árvore do imperador. Olha, ali está o museu, o palácio. Logo à esquerda, você vem caminhando até a quina do jardim, a árvore mais linda, com umas folhas enormes, brilhosas, exuberantes, é essa, a árvore do imperador.